Olá, minha gente! Olá! Boa noite! Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos a essa live. Vamos para a terceira live sobre as ferramentas logoterapêuticas na prevenção do vazio existencial. Então, quero já acolher a todos que estão chegando aqui com muito carinho. Se vocês puderem me dar um retorno, se o som tá legal, se a imagem tá legal, vão me dando um retorno, porque hoje tem uma convidada muito especial, a psicóloga, logoterapeuta Michele Belloni, e ela vai falar para nós sobre o autodistanciamento. Ela vai se apropriar também da autotranscendência e vai falar sobre esses dois grandes recursos noéticos que estão à nossa disposição para enfrentarmos as situações mais difíceis da nossa vida. Então, na verdade, deixa eu contextualizar um pouquinho aqui, né, falando um pouco sobre o que é o vazio existencial ou o vácuo existencial, por vezes Frankl chama assim, ou alguns ainda chamam de frustração existencial. Então a gente parte do princípio que Frankl, ele diz que toda circunstância tem um sentido, toda experiência vivida existe ali naquela realidade um sentido. Então, na verdade, o ser humano é responsável, a pessoa ela é responsável por encontrar esse sentido nas diversas situações que elas vivem, né? Então, na verdade, a gente pode encontrar sentido de várias formas, e aí nós temos os valores à nossa disposição, né? Mas pode ser que ainda a consciência não consegue captar esse sentido. Quando existe, então, uma vontade de sentido frustrada, quando o sentido não é realizado, quando o sentido não é encontrado, acontece esse vazio existencial, gente. Então, esse termo, como eu disse nas outras lives, esse termo é um termo cunhado, concebido pelo próprio Frankl, e ele mesmo fala sobre esse sentimento, essa sensação interior que precisa ser algo preenchido, né? Por isso que se chama de vazio existencial. Então, hoje o vazio ele tem diversas expressões, ele se manifesta de várias formas. Ontem a Sônia falou muito pra gente sobre como esse vazio pode estar disfarçado de outros sintomas, né? O quanto na clínica a gente percebe esse vazio existencial de forma disfarçada, né, gente? Então, hoje aqui, eu também quero trazer a Michele para falar um pouco de nós. Michele também é uma referência de logoterapia. Sim, ela como vocês conhecem, algumas pessoas, não sei se estão aqui, que na verdade viram as nossas jornadas de logoterapia. E Michele é muito didática em falar, ela é muito boa em fazer. Então, vou chamar lá para a gente poder começar a nossa live de hoje com essa grande logoterapeuta. Eu quero já aqui acolher Fernanda, acolher Carlinha, acolher Cláudia, acolher todos que estão aqui já aqui com a gente, já esperando para se enriquecer um pouco mais com cada um que vem, né, gente? Clarissa veio, falou sobre ela tão prática, tão objetiva. Ontem a Sônia, de uma forma também tão rica, tão singular, falou sobre diálogo socrático. E hoje, de uma forma especial, olha, gente, nós temos... Oi, Mi! Vendo? Você tá me vendo, Mi? Tô, perfeitamente. Gente, vocês estão vendo Michele? Estão ouvindo Michele? Só ajustar a câmera. Opa, vou mudar aqui, ó. Olha, todo mundo dando bem-vinda. Olha, Ah, obrigada!
Michele, seja bem-vinda na nossa live, seja muito bem-vinda. Você é sempre uma riqueza para nós ouvir-te. E hoje nós queremos te ouvir, te ouvir. Para quem não te Obrigada. conhece, minha amiga, se apresente para as pessoas. Sim. Eu me chamo Michele Imbeloni, sou logoterapeuta, psicóloga clínica, sou especializanda em neuropsicologia, sou mãe da Ana Júlia e da Emanuele, casada com o Ederson, e uma pessoa que, pelo menos eu me considero uma logovivente, onde a logoterapia perpassa, né, a minha existência e eu frequentemente estou dialogando com ela. Uau! Muito bom, Mi, muito bom. Então, olha que responsabilidade, né? Eu deixo você por último, porque você fecha a nossa Sempre, né, Lu? live. Sempre, Lu, né? A responsabilidade de ficar por último. Principalmente depois da Sônia, né? Da Clarissa. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Olha, mas as pessoas gostam muito de te ouvir, porque você é muito didática ao falar e você traz o contexto prático ao qual as pessoas que estão aqui, elas querem saber como que isso funciona na prática, né? E nas outras lives, o feedback que eu tive é que a sua fala é uma fala muito prática, sabe? Que as pessoas Uhum. conseguem perceber, nossa, eu pego esse discurso e consigo aplicá-lo. Então, na Que verdade, bacana. por onde a gente vai caminhar hoje, né? Perfeito, Lu. Mi, deixa eu perguntar uma coisa para você, que foi, na verdade, a abertura de todas as outras lives que eu fiz com a Clarissa e com a Sônia, mas de uma forma muito especial, quero que você fale a sua percepção. Você sabe que, na verdade, de tempo em tempo, existe essa dificuldade do ser humano em lidar com o próprio mal, né? Então, Uhum. se tornou esse termo vazio existencial, que é um termo que hoje nos apropriamos muito por conta do que vemos, né? Da realidade que Uhum. vemos. Mas, na sua percepção, quais são as maiores expressões, as maiores manifestações de vazio existencial? E aí você pode se apropriar da sua prática clínica, que é o que você toca com força. O Uhum. que você tem visto de manifestação de vazio existencial, essa ausência da realização do sentido? Perfeito, Lu. Eu vou, antes de responder essa questão, eu vou apenas dar uma localizada, o que significa esse termo, né? Vazio existencial, o que é vontade de sentido, para que as pessoas possam também acompanhar essa linha de raciocínio e eu poder ser mais claro possível nessa questão do que é o vazio. Então, vamos entender, vamos fazer o oposto. O que é o cheio, né? Nesse sentido. Vazio é a ausência de algo. E aí, nesse sentido da aplicabilidade da palavra, a gente observa que o ser humano, ele por si só, ele é um caçador, né? Ele é um buscador de realização de sentido. Ele precisa encontrar um significado para sua existência. Quando a pessoa frustra essa busca, quando ela não consegue encontrar um para que viver, não consegue encontrar um significado para sua existência, aí entra o vazio de sentido, que seria o vazio existencial. Ele é algo muito amplo, não é apenas um pequeno vazio, é um vazio de existência, né? Uma existência que ela não tem um propósito para estar aqui. E aí, tentando agora responder a sua pergunta, eu observo muito na clínica, obviamente não vou entrar em detalhes clínicos por conta do público não ser apenas de profissionais da área, mas eu vou dar exemplos práticos da vida que eu vejo também dentro da clínica. Quando a pessoa frustra a possibilidade de realização de sentido, ela termina procurando um desvio para encontrar felicidade. Então, vamos entender. Quando eu busco ter uma vida com significado, com propósito, eu termino encontrando o sentido da minha vida, ou vários sentidos. Na tabela, eu encontro a felicidade. Porém,
quando eu tenho essa frustração na busca do sentido, eu acabo ficando infeliz, vamos dizer assim, em termos mais claros. E aí eu busco um desvio para encontrar a felicidade em outros caminhos, sem ser o do sentido. E quais que nós poderíamos pensar, né? Por exemplo, aí entra a busca do prazer, a busca do poder, e aí nós podemos pensar em algumas coisas. Por exemplo, a busca do poder, me vem à mente agora a questão da busca desenfreada pelo dinheiro, por exemplo. O trabalho excessivo, a busca excessiva pela parte financeira. Entende? Eu brinco que é correr na rodinha de hamster, né? Ficar correndo. Eu ganho dinheiro, gasto dinheiro. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. E aí eu entro nesse sistema de busca de prazer, por exemplo, através da questão financeira. Uma outra forma de prazer que eu me lembro que possa ser um desvio, não no sentido do prazer em si, mas enquanto tentar preencher esse vazio, é a questão das drogas. Eu entorpeço a minha infelicidade e busco essa felicidade, por exemplo, através do uso de substâncias ilícitas. Da bebida também, que é uma substância lícita, mas que acaba anestesiando esse meu vazio. E isso me desobriga em entrar em contato com ele. Outra coisa que me vem à mente com essa pergunta é o ativismo. Boa. Né? Que a gente até brinca que é o síndrome do executivo. Aquela pessoa que está sempre correndo. Sempre, não tem tempo, tô sem tempo, time is money. E aí, ela fica numa correria tão grande que ela não tem tempo de se conhecer, ela não tem tempo de questionar a sua existência, falta-lhe tempo, né, para tudo. E onde entra também uma outra vertente, que é um outro desvio, que é o consumismo, né, desenfreado. Aquela coisa que é o dinheiro para mim poder comprar coisas e mais coisas, e aí a gente observa também o mercado trazendo, né, esse marketing, essa propaganda, onde coisas que a gente nem sabia que existia, quando a gente vê, a gente acha que precisa daquilo. E aí a gente começa nesse consumismo desenfreado. Outra coisa que a gente observou muito nessa pandemia é que as pessoas muito ativa não no bom sentido da palavra, mas no nocivo mesmo dessa palavra, que é o ativismo, entre ela ter que ficar parada dentro de casa e não ter essa correria toda da vida, fez ela entrar num vazio existencial. Aliás, não fez ela entrar, fez ela se dar conta que ela já estava nesse vazio existencial, porém ela estava distraída com outras coisas e ela não tinha que encarar de frente. E a pandemia também, uma outra forma que me vem à mente agora, é a questão dos jogos. O aumento dos jogos como a distração pelo entretenimento, mas uma distração excessiva, no sentido de eu ficar me anestesiando, não para poder me entreter um pouquinho, me distrair, não. É aquela coisa para me fugir, como fuga, desvio desse vazio que me traz essa infelicidade. E aí a busca direta pela felicidade. Aí me lembra uma frase de Shakespeare, de um texto belíssimo, que ele diz que nós não devemos correr atrás das borboletas. Nós devemos cuidar do jardim para que elas venham. A felicidade é igual a borboleta. Se você correr atrás, ela foge de você. Então esses desvios seria correr atrás da borboleta. Eu nem preciso falar que a gente não alcança, né? E aí vem o vazio existencial. E as demonstrações possíveis dele, que a gente pode pensar também, a questão dessa alienação, né? Às vezes da realidade através de drogas, etc. e tal. A agressividade. A gente observa também quadros depressivos, né? A depressão também é um indício de um deles, né? Quando a depressão não é endógena, que é diretamente da região biológica, que às vezes é uma disfunção química que provoca a depressão, a gente observa que ela também pode vir
da dimensão espiritual, que é justamente a dimensão noética, a dimensão do sentido. Então, a falta de sentido, a falta de ter um para que viver, faz a gente perder a vontade de viver. E aí a gente pode pensar no suicídio, né? Justamente nesse mês agora tão simbólico, onde isso tem sido falado grandemente, né? Enquanto um vazio existencial. Aí tem a frase de Friedrich Nietzsche que diz que quem tem um para que viver, quase sempre encontra um como viver. Se eu tenho um para quê, se eu tenho um motivo, a maneira eu encontro. Mas se eu não tenho para que viver, a maneira não é encontrada. Eu não tenho por que estar aqui, entre aspas. Então, esse mês agora é um mês muito simbólico, né? Aliás, esse problema é um problema de todos os meses. Dentro do consultório, a gente trabalha isso o ano inteiro. Mas agora é um mês que isso é muito debatido. Essa questão do vazio existencial poder levar até ao extermínio da minha própria vida. Entendi. Ótimo, Mi. Muito, muito, muito boa a sua explanação. Mas, na verdade, entendendo que o suicídio também é uma manifestação máxima, né, do vazio existencial, é importante também aqui, né, Mi, eu vou abrir esse novo caminho, que é importante a gente compreender que isso não acontece da noite para o dia, nem do dia para a noite, né, Mi? A gente também é distraída desses sinais existenciais, né? Quando você disse que a pessoa ela não se dava nem conta do próprio vazio, né? Ela teve que vir para casa, ficar quieta para se dar conta da tamanha limitação que ela tem na vida dela mesma, né? Isso me lembra... E rapidinho, a gente... mas isso também é decorrência desse mundo onde nós vivemos, nesse mundo de tudo muito acelerado, né? As pessoas não têm tempo. E para você encontrar, ouvir a voz da consciência, você pensar nessas questões existenciais, você precisa de tempo também, um tempo com qualidade, onde entra a questão dos valores existenciais. Eu não sei se a gente vai ter tempo de explanar, mas é importante ter essa consciência de que a gente precisa de tempo com qualidade e tempo com a gente mesmo. E isso a gente não tem mais observado entre as pessoas. É verdade, Mi. Ótimo, ótimo. Vamos entrar na nossa ferramenta de hoje, então, porque a gente tem muito que falar sobre ela. Vamos dar início? Sim. A live é sua. Pode vamos falar um pouquinho. A ferramenta é autodistanciamento, mas eu quero entrar numa outra anterior para poder explicar o que seria o autodistanciamento. Eu preciso falar um pouquinho o que é autotranscendência. E eu não sei se é um termo conhecido entre vocês que nos assistem, mas a autotranscendência, segundo Frankl, né? Ele diz que nós precisamos ir para além de nós mesmos. Então, quando eu penso na palavra transcender, é passar por cima. Isso é o termo transcender, passar por cima de algo. Autotranscendência seria passar por cima de mim mesmo e ir além. O que seria esse além? Seria uma realização no mundo, seria o encontro de uma pessoa, por exemplo, através do amor, onde eu uso a liberdade que eu tenho. E lembrando que Frankl também trabalha esse termo da liberdade, né? A Marina Lemos também tem um livro belíssimo, falando, já vou até dividir com vocês, que é muito importante, que é o Afrontamento e Superação de Crises. Esse livro, ele é muito didático, e a professora... Ele é fininho, super didático e ajuda muito a entender esses conceitos da logoterapia. Então, eu super indico esse livro. E ela também, essa professora belíssima, que foi até uma das nossas professoras, né, Lu? Ela fala muito... Você viu? Fez! Eu não cheguei a ver essa live, que pena, mas eu vou caçar aí nos históricos, eu vou achar. Ela é belíssima e ela é muito didática, e ela fala muito sobre essa questão da liberdade, né? Que o ser humano, ele nasceu com a liberdade. E o fato dele não escolher
usar a liberdade já é uma escolha de como ele usa essa liberdade. Que a liberdade é algo próprio dele, é intrínseco a ele. Então, quando a gente pensa nesse conceito de liberdade, o ser humano ele é livre para. E aí ele escolhe para que ele é livre. E nesse conceito de autotranscendência, a gente aplica esse conceito de liberdade, que ele é livre para, por exemplo, encontrar com outro ser humano na sua essência. Então ele usa essa liberdade que ele tem e ele abre mão de si por escolha para encontrar outro ser humano. Ele aponta para além dele mesmo. Ele aponta para fora. Frankl diz que quando ele dá um exemplo muito interessante que facilita o entendimento, ele diz que quando nossos olhos enxergam eles mesmos, é porque eles estão adoecidos. Por exemplo, se o meu olho, que é feito para enxergar o mundo, ele não enxerga o mundo, enxerga a si mesmo, por exemplo, que ele está com catarata, que é aquela pele que recobre os olhos. Então, quando o ser humano enxerga a si mesmo, por exemplo, o tempo inteiro, significa que ele está adoecido e não está fazendo autotranscendência, que é ir diretamente em direção ao outro. Estou vendo uma pergunta aqui, qual é o nome do livro? Vou repetir. Ó. Tu tem aí, Lu? Então, Afrontamento e Superação de Crises, da professora Marina Lemos. Renata, depois você... Vê se você conseguiu, pegar o nome do livro. Qualquer coisa a gente põe nos stories depois também. Isso, depois coloca nos stories. E aí o ser humano, ele foi feito para apontar em outra direção que não é ele mesmo. Então esse é o conceito de autotranscendência. Eu abrir mão do meu eu para ir de encontro ao outro, né? E esse movimento, eu achei muito bonito uma parte, eu até anotei, porque eu acho que eu não falaria tão bem quanto estava escrito, que diz assim: é somente na medida em que o ser humano se autotranscende, que é sair de si, de encontro ao outro, que lhe é possível realizar-se, tornar-se real a si próprio. Eu só me torno humano, real, quando eu sou capaz de abrir mão de mim mesmo para ir de encontro a outro ser humano, tão humano quanto eu. E é a famosa relação, né, de Martin Buber, que é a relação eu-tu. É o vínculo, né? É isso que termina trazendo a nossa realização pessoal. Então, eu falei agora rapidamente o conceito de autotranscendência, mas muito rápido, porque eu quero chegar na nossa ferramenta proposta, que é o autodistanciamento. Vocês estão acompanhando? Estão com alguma dúvida? Aproveitem para fazer as perguntas. Gente, ela não é de parar assim. Ela não é de parar assim. Eu não sou. Aproveitem essa oportunidade única. Vamos lá. Autodistanciamento. É uma capacidade que nós temos parecida com a autotranscendência, que é sair de si, né? É uma liberdade que eu tenho, que eu uso para sair de mim mesmo, e eu consigo me enfrentar. Olha que interessante isso. Eu consigo enfrentar os meus desafios. E aí eu peguei uma caneta para explicar isso. Eu adoro esses exemplos. Vamos lá. Eu sou essa caneta. Estou passando por muito problema na minha vida. Normal. Aí, o que é o autodistanciamento? É eu olhar para a situação aqui, sair de mim mesmo e olhar para mim de fora. E enxergar perspectivas que eu não tinha visto ainda da situação que eu estou enfrentando. Eu saio de mim, eu me autodistancio para me observar e enxergar o problema, mas enxergar também possibilidades, porque tirando a morte, a gente, toda vez que tem problema, também tem solução, né? E aí nós precisamos ampliar a visão, porque quando a gente está com um negócio muito... Quer ver? Deixa eu pegar o livro. Por exemplo, para mim ler um livro, eu tenho que ter uma distância, porque se eu botar ele no meu rosto, eu não enxergo o que está escrito aqui. Então, é mais ou menos isso. Esse é o livro e esse sou eu.
e eu preciso me afastar do meu problema, sair dele por um momento que seja, para avaliá-lo, ver possibilidades, perspectivas, e um recurso que não pode faltar, que Frankl fala, para a gente conseguir olhar a situação, enfrentar a situação, que é enfrentar nós mesmos, lembrando que essa caneta sou eu só desmontei ela para explicar que eu estou olhando para mim mesmo, nesse caso, no bom sentido, porque eu estou saindo de mim e olhando a perspectiva. E uma forma de prática de autodistanciamento é o humor. O que seria isso? Quando a gente pensa em humor, a gente já logo pensa nas emissoras de TV, zombando, etc e tal. Não! O humor para Frankl é você aprender a se alegrar, ainda que frente às dificuldades da vida. E achar graça, né? Porque às vezes a gente tá passando por uma tragédia. Se a nossa vida fosse uma novela, ia ser mexicana. E a gente aprende a se distanciar do problema, olhar e rir. Porque tem hora que a gente já não tem mais nada que fazer além de rir. E Frankl vivenciou essa experiência no campo de concentração. Frente ao autodistanciamento, né? Na prática, e ele percebia que o humor ajudava a manter a saúde mental. Então a gente tem perdido essa habilidade de se alegrar, de rir de nós mesmos, não de zombar, é diferente, mas de rir porque a vida ela tem os seus desafios, né? Tem a parte muito trágica. E aí a gente tem que aprender a rir disso, porque se a gente esperar ficar tudo lindo e maravilhoso pra gente rir, Deus sabe quando a gente vai fazer isso. Então o autodistanciamento é essa capacidade que eu tenho de sair, analisar a situação, encontrar recursos, por exemplo, do humor, para poder lidar. Aí eu sempre gosto de usar o exemplo que é o seguinte, gente, a vida te deu limão, bota água e açúcar, faz uma limonada. Porque senão vai ficar amargo. A existência fica muito amarga. Então, quando a gente faz o autodistanciamento, a gente vê possibilidades para usar esse limão. Quem não gosta de limonada faz torta de limão. O importante é a gente não amargar com o limão. E a vida não dá um limão pra gente, ela dá sacos e sacos de limões. E é minha responsabilidade aprender a utilizá-los. Então, o autodistanciamento, Lu, seria essa capacidade da gente sair de si mesmo para olhar a situação de fora. E enfrentar, né? A gente enfrentar e falar, assumir que tem problema e seguir em frente. Fale. Michele, isso tem a ver com aceitação da realidade, instalação da realidade? Isso corrobora com isso? Tem uma relação com essa questão de eu conseguir olhar aquilo que está me acontecendo e não fugir, mas enfrentar e aceitar aquela situação de verdade, né? Sim, corrobora sim, Lu. É justamente isso, é pegar, parar de se enganar, falar, não, a vida não me deu limão não, me deu morango. Eu vou... Não, é aceitar, é limão. Limão. O que eu vou fazer com o limão? Eu aceitei o limão. Eu só posso transformar algo após o momento que eu aceito e vejo esse algo, entende? Eu não posso mudar uma situação se eu fico fantasiando outra. Então, a aceitação do problema é o primeiro passo. O que eu faço com o problema, a transformação dele em algo, por exemplo, transformar o limão numa sobremesa, num suco, num picolé, não sei, é a transformação após eu ter aceitado a fruta que a vida me deu, por exemplo, né, amarga. Então, não, quem olha assim acha até que eu não gosto de limão, né? Mas para chupar é difícil. Então, a gente transforma. Então, o problema, justamente o primeiro passo é aceitá-lo. Negá-lo não resolve nada. Eu aceito, enfrento e procuro possibilidades de atuação naquele problema. E lembrando que, tirando a morte, né, todos os outros problemas é possível encontrar uma alternativa, mas ainda não se esquecer que para cada problema há sementes de sentido, para cada circunstância da vida. Frankl fala sobre isso. Cada coisa que nos acontece, por mais trágica que seja, por detrás dela a possibilidade de realizar sentido.
E aí vem o sentido do sofrimento, né? Até no sofrimento, a gente pode e deve procurar, porque existe por detrás disso sentido. Michele, eu fiz uma live com você sobre a consciência da finitude, que foi maravilhosa. Assim. Foi maravilhosa essa live. Lembra dela? Lembro. Então, você estava aqui dizendo, e eu estava pensando exatamente sobre isso. O que faz uma pessoa ainda negar a própria realidade? Porque parece que é um ciclo de pensamentos, é um raciocínio que vai levando a gente a cavar, né? E aí, para fazer e para executar o autodistanciamento, eu preciso aceitar. Tá, mas às vezes, o que me faz não aceitar aquela situação? Você acredita que muitas das vezes é a ilusão sobre a própria vida? Frank diz que a vida é imprevisível, é finita, né? Mas quando a pessoa ela não tem noção que a vida é imprevisível, por exemplo, que situações imprevisíveis vão acontecer, não só com aquele que está do lado, com o vizinho, não, mas nós somos essas pessoas que podem ser as próximas, né? Que alguma enfermidade, que algo de a gente nunca achou que ia acontecer, possa acontecer na nossa vida. Você acha que tem alguma relação com a ilusão do que é a própria vida em si mesmo? Sim, principalmente, Lu, nessa sociedade que nós estamos, do consumismo, que é uma distração dessa realidade, porque quando a gente pensa que a gente vai morrer, é como... isso é tão... não antinatural, porque a morte é um processo, mas essa ideia da morte, né? É tanto quando a gente pensa para a medicina, por exemplo. A medicina, ela luta até o final para manter a pessoa viva em qualquer circunstância. E quando a pessoa morre, ela tem como fracassada, né? Claro que hoje em dia a gente observa também a medicina paliativa e tal, que tem aceitado melhor essa dignidade no morrer. Mas se a gente pensar de forma geral, a medicina, ela luta contra a morte. Quando a gente pensa, por exemplo, essas cirurgias estéticas exageradas, onde tenta nos distrair do envelhecimento, né, tentando nos manter aparentemente jovens eternamente, vamos dizer assim, é justamente essa tentativa de negar que se aproxima o meu fim. Então é muito mais fácil, talvez, eu me distrair com coisas do que eu aceitar que eu posso morrer a qualquer instante. Porque eu posso morrer a qualquer instante. E eu tiro, pela minha experiência, que já passei por cirurgias, enfim, por algumas circunstâncias que me fez pensar sobre isso, e me tirou da ilusão de achar que eu ia viver para sempre, sabe? Assim, vou morrer com 200 anos de idade, sei lá, uma coisa, sei lá, tenho tempo para errar. Aí vem uma doença e esfrega na sua cara que você entra, mas talvez não saia da cirurgia. E aí antecipa-se essa finitude. E, pelo menos por mim, vejo vários relatos, né? Eu nunca pensei tanto sobre essas questões existenciais até eu passar por essa experiência. Mas as pessoas vivem anestesiadas a isso, como se nem elas e nem os entes queridos ou os amigos próximos fossem morrer. Lembrando que a toda hora a morte, ela passa próximo a nós. Por exemplo, essa experiência da pandemia. Olha quantas pessoas morreram e nos fizeram pensar que nós podemos ser o próximo. E isso nos aproximou dessa possibilidade de finitude. E também nos aproximou da nossa angústia existencial de pensar o que eu fiz da minha vida até aqui. E se eu morrer agora? E se esse vírus, ou um acidente, ou qualquer outra circunstância me levar? O que eu deixo nesse mundo? Que monumento eu deixo nesse mundo? E aí a gente observa quanto que as pessoas têm valorizado hoje, no processo de pandemia, quarentena. Por que eu não abracei mais? Por que eu não visitei mais? Por que eu não gastei mais tempo com os meus amigos e menos tempo trabalhando? Então observa que esse sofrimento que todos nós no mundo inteiro estamos vivenciando tem trazido à nossa consciência reflexões
sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. E a finitude, ela, se bem vivida, ela termina sendo um presente no sentido de que nós usamos a nossa liberdade com responsabilidade, porque a gente não tem a vida inteira para errar. E assim como disse Frankl, nós temos que encarar como se nós estivéssemos vivendo pela segunda vez e como se na primeira nós estivéssemos cometido tantos erros como estamos prestes a cometer agora. E aí a gente considera que a gente não tem todo o tempo do mundo para errar e que essa vida, ela é um sopro e ela passa muito rápido. E toda vez que eu me perco desse pensamento, eu me lembro quando eu fui entrar no centro cirúrgico e o médico falou que eu poderia entrar e poderia não sair. E quando eu tô prestes a tomar uma decisão, eu penso, se eu morrer hoje à noite, que pode ser que eu morra, será que eu faria isso? Será que eu magoaria? Será que eu falaria dessa maneira? Porque pode ser que eu não tenha tempo de consertar a ferida que eu vou fazer. E aí isso me faz repensar muitas vezes, será que essa é a melhor maneira de eu fazer isso? Eu antecipo sempre a minha morte, né? Eu adoro botar para meia-noite. Eu falo, hoje, meia-noite, eu vou morrer. O que eu faria até lá? Será que eu faria essa live sabendo que eu vou morrer hoje, meia-noite? E aí eu me questiono, será que faz sentido eu saber que tem pessoas escutando essa live que talvez possa ser uma luz na escuridão delas? E se a resposta for sim, com certeza eu faria essa live, ainda que morresse à meia-noite de hoje. E aí me ajuda a entender o que é importante, o que faz sentido estar fazendo. Por exemplo, se eu soubesse que eu ia morrer hoje à meia-noite, eu possivelmente não assistiria nem série nem novela. Seria um tempo desperdiçado. Sim, sim, sim. Mas talvez eu abraçaria as minhas filhas e falaria tantas vezes quanto fosse possível, quanto eu as amo. E o quanto, né, essa visão realista da própria vida nos faz cada vez mais enfrentar, não fugir. Exatamente. É enfrentar mesmo, enfrentar o meu medo. Porque quando a gente pensa em coragem, o corajoso não é aquele que não tem medo. É aquele que vai com medo. Muito e ele vai. Vai com medo, mas vai, né, amiga? Mas vai. Exatamente. Enfrentar problema não é agradável, mas a gente vai assim mesmo. É verdade. Belíssima explanação. Nossa, quem quiser saber um pouco mais sobre finitude, lá no YouTube, no canal Berçabeira das Graças, tem a live com Michele, maravilhosa. Ela só fala sobre isso 1 hora inteirinha. Corre lá que você vai ver. Agora, depois dessa grande explanação sobre a realidade da vida e a consciência da finitude, traz para nós alguns exemplos assim bem práticos sobre distanciamento, autodistanciamento. Eu me distanciar de uma situação e conseguir ver essa situação de uma outra forma. Como que isso pode acontecer assim na nossa vida prática? Tá, vamos pensar, a gente pode aplicar isso? Parece um conceito muito complexo e abstrato. Mas se a gente parar para pensar, isso dá para fazer no dia a dia, assim, nas coisas do dia a dia. Por exemplo, assim, uma coisa muito simples, assim, vamos supor que você chegou numa loja para comprar algum produto que você precisa e o vendedor te tratou mal. Aí na hora, aí eu brinco que vem aquela gastura, né? Vem aquela gastura que é a tua vontade de voar no pescoço do vendedor e chamar o chefe dele e fazer aquele estardalhaço na loja, né? Os direitos do cliente, aquela coisa toda. Beleza. Pausa essa cena. Vamos nos distanciar, porque eu estava dentro de mim sofrendo a injúria daquele vendedor mal-humorado que me tratou muito mal naquele dia que eu estava prestes a comprar um produto que eu estou precisando. Para a cena, vamos dar um pause. Eu saio, cadê minha caneta? Sai de cena. Aqui é o vendedor me tratando mal, ó. Esse é o vendedor, essa é a Michele. Fui maltratada na loja agora. Pausa a cena, saio de cena e analisa a situação por fora.
Aí eu fiz uma análise de campo e eu penso o seguinte: estou prestes a dar na cara desse vendedor. Ou chamar o chefe dele e fazer um escândalo. Mas possivelmente, pode ser que esse vendedor hoje teve problemas gravíssimos em casa antes de sair. E aí, se eu maltratá-lo, eu vou ser mais uma pessoa que está ferindo ele. Porque todas as pessoas feridas tendem a ferir. E normalmente elas sangram em cima de quem não a feriu. É muito interessante essa frase, né? Que roda por aí. Quando a gente tem uma ferida mal curada, normalmente a gente sangra em cima do outro, né? Que não tem nada a ver com aquela ferida. E esse vendedor sangrou em cima da Michele. E aí a Michele tem duas opções. Ou ela revida, racionalmente falando, deu na cara, levou do outro lado. Ou ela analisa a situação com uma amplitude maior e se questiona o que pertence a ela e o que pertence ao vendedor. E aí ela descobre que ela tem opções. Não precisa dar na cara do vendedor. E o fato dele estar mal-humorado não precisa estragar o dia dela. E ela pode tomar a decisão, por exemplo, de ser educada com ele. E aí, isso vai fazer com que ele seja mais humano. E talvez não maltrate o próximo cliente. Dê a chance dele recomeçar. Através do amor, da atitude. Eu posso não ter amado o que ele fez comigo. Mas eu posso escolher ter uma atitude de amor. E, por exemplo, falar, olha, eu sei que o dia não está sendo fácil para você. Mas eu gostaria que você me ajudasse, por exemplo, a escolher esse produto. E aí, você se contrapõe, você enfrenta o seu eu. O eu que ia dar na cara do vendedor, você se contrapõe a esse eu e escolhe o que você faz nessa situação. Você não apenas responde. Por exemplo, se eu pensar no animal que eu pisei no rabo dele sem querer, qual é a resposta? Uma cobra. Tô andando, pisei no rabo da cobra. Automaticamente, ela vai me morder. É a resposta automática. Sim. Mas o ser humano, ele tem a dimensão noética, que é a dimensão espiritual, e ele pode frear esse processo natural de resposta automática e escolher a resposta que ele dá. Mas para isso ele precisa se distanciar da situação, avaliá-la e escolher que atitude ele toma. E entender que o que pertence ao outro e o que pertence a ele. Não, gostei muito dessa parte de delimitação, né? O que é meu, o que é do e o que é do outro. Exatamente, porque a gente mistura tudo e fica difícil de compreender. Mas quando eu percebo o que pertence a Michele agora, por isso que eu preciso sair da confusão e olhar a confusão de fora para tomar uma decisão. É fácil esse movimento de autodistanciamento? Claro que não. Mas é algo possível se for sempre treinado. E outro é você lidar com o outro não pela atitude, mas por quem ele é. Ele é um ser humano que pode estar ferido, que pode estar passando por dificuldade, pode estar com um ente querido no hospital, pode ter perdido alguém que ele ama e ele não está sabendo lidar com essa dor. E eu não tenho que ser mais um ser humano que provoque dor nele. Porque se ele agiu dessa maneira, é porque ele está doendo nele. E ele derramou sobre mim essa dor. E eu escolho o que eu faço com isso. Muito bom, Mi. Muito bom. Acho que o Felipe também, um amigo nosso, logoterapeuta, está aqui com a gente. E ele colocou, assim, bem objetivo, ele colocou, e aí, continua o ciclo ou quebra o ciclo? E a gente entende que é o ciclo do mal, né? Que exatamente. De quebrar ou perpetuar aquilo, que na verdade é um ciclo que não para, né, Mi? É um círculo vicioso mesmo que você vai devolvendo mal com mal. Mas quando você bota o elemento amor, você quebra esse circuito patológico. Oh. E é justamente isso. Eu tenho que aprender a ter uma atitude de amor. E isso me ajuda a encontrar o outro ser humano na essência dele. Porque ele não é a atitude dele, ele é muito mais do que aquela atitude. É verdade.
isso tem a ver com a unicidade e a singularidade da pessoa que Frank tanto diz, né? É a capacidade que só o amor tem, né, Mi? A lupa do amor é aquela que nos faz olhar a pessoa na essência. E hoje nós somos tão pouco treinados para isso, né? Exatamente. A gente está muito na dimensão almática, que é eu ter simpatia. Tipo assim, o outro é bonitinho, então eu simpatizo com ele. Se não é, eu não gosto. Tipo assim, mas o amor não tá na dimensão almática em si. Ela se encontra mais na dimensão noética, que é eu me encontrar algo, né, um movimento meu pro mundo, e eu capturar o outro na essência dele e fazê-lo desabrochar em seus potenciais. É acreditar que ele pode ser melhor do que ele tem sido. Não no sentido de que eu quero mudá-lo, não. É no sentido que eu sei que ele pode voar mais alto. Ele pode ser bem melhor do que ele tem se apresentado. Então o amor tem essa capacidade de capturar a essência do outro lá dentro, às vezes no meio do escombro. Porque a vida, né, acabou, às vezes passou um terremoto, desmoronou tudo, e ele nem sabe que ele ainda está vivo lá dentro, mas aí o amor vai lá e resgata ele lá da escuridão, lá dos escombros. Então, o que acontece? O amor tem essa capacidade de transcender. Eu saio de mim, vou de encontro com o outro para o mundo. E quando, Lu, eu faço esse movimento de transcendência, eu encontro a felicidade. As borboletas aparecem? Aparecem, né? E aparecem muitas borboletas, não uma borboleta. Então, a felicidade não deve ser buscada, ela deve ser consequência da minha busca pelo sentido. De fazer o que faz sentido. Não fazer aquilo que me dá prazer necessariamente, mas aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, cuidar do jardim. Que não é nada fácil cuidar de um jardim, é muito desafiante. Mas a consequência é a beleza das flores, é o que a gente quer, né? A felicidade, mas é um processo, eu tenho que aprender os processos. E a nossa geração, ela é tudo imediatista, ela não quer passar por processos, e a gente precisa passar por processos interiores, né? A gente tem que entrar em contato com os nossos afetos, com eu chamo de estações interiores. Tá me ouvindo, Lu? Travou? Travou, minha preta. Voltamos, né? E aí eu tô ainda na etapa do jardim, falando que além das fases, das estações, existem coisas desagradáveis você cuidar de um jardim. Desde os insetos que te atacam, dos espinhos que te arranham, também tem que lidar, por exemplo, com o esterco, que é super desagradável lidar com o esterco, né? Mas que é necessário para a planta poder se desenvolver. Então, isso nos mostra que nem tudo que a gente faz é agradável, mas tem muitas coisas que são necessárias para o jardim poder florescer. E é o preço que eu tenho que pagar.
né? Para depois eu desfrutar da beleza do florescer, por exemplo, de um jardim. E se pensar que a nossa alma também é um jardim que passa pelas estações, né? Aí tem fase que a gente tá mais fechadinho na gente, que é o inverno, que a gente cresce para baixo, ou o outono, quando olha para as folhas, estão todas caídas e fala, morreu, né? E são processos, né, que vão acontecendo para depois vir o florescimento, né, o crescimento. Primeiro a gente cresce para baixo para depois crescer para cima. São movimentos naturais do ser humano. O ser humano não é linha reta é morte. O ser humano é subida e descida, né, ciclos. Só que o bacana é não ser ciclos repetitivos. Mas a gente tem que concluir ciclos para passar para os próximos ciclos também. E muitas vezes a forma da gente fechar ciclos é através do amor. A gente quebra ciclos, né, nocivos e inicia ciclos saudáveis e conclui eles. Olha, gente, viu? Quebrar ciclos de que na verdade às vezes já está rastejando, né? Já está sendo empurrado durante tanto tempo, né, Mi? Exatamente. Ciclos do mal mesmo, né? Exatamente. Aquela irritabilidade, aquele horror, né? São ciclos que a gente Isso. pode quebrar, né? Sim, sim. E, por exemplo, o perdão, no caso, a falta de perdão, né? Muitas vezes é um ciclo que a pessoa fica rodando, perdendo energia, rodando e não sai. E muitas vezes ela só vai conseguir perdoar se ela fizer o autodistanciamento. Sim. É olhar de fora, cadê a caneta? Esse aqui me magoou, esse que me magoou, essa sou eu. E aí eu olho de fora a situação e eu não olho só para o meu lado. Eu também entendo que a pessoa, talvez, naquele momento que me magoou, ela foi o que deu para ela fazer. Ela também não estava bem. Ela não estava num dia legal. Ela não tomou uma boa decisão. Mas isso não torna ela uma pessoa ruim, necessariamente. Ela teve uma atitude ruim, sim. Mas ela é mais do que a atitude dela. Então, muitas vezes eu preciso desse autodistanciamento para eu conseguir, por exemplo, liberar o perdão. Lembrando que o perdão não torna o outro correto, mas ele me torna livre para seguir em frente e escrever uma nova história, um novo capítulo para mim. Eu não fico preso naquele capítulo para sempre, no capítulo de rancor, né, desse movimento. Então, o autodistanciamento se aplica até nesses pontos do dia a dia. Eu preciso sair para entender o que aconteceu e depois eu volto e tomo a decisão. E o perdão não é emoção. Perdão é decisão. Amor não é emoção. Amor é decisão. E decisão eu tomo através de atitude. Amor vem através de atitude. Se não tiver atitude, não é amor. Opa, muito bom, muito bom. Ficar no mundo das teorias, das ideias, não funciona, né? Tem que colocar exatamente. Em prática. Mas deixa eu perguntar para você. Que já está terminando o nosso tempo, você sabe, né? Isso que eu ia te perguntar. 7 minutos. Olha isso. Sim. Mas eu ia lhe perguntar o quanto esse ativismo que a gente vive hoje, essa distração que temos de nós mesmos, isso é muito real, né? O quanto nós estamos distraídos dos nossos próprios processos. Você falou dos ciclos, né? O quanto Sim. nós na verdade, muito distraídos, nós não entramos em contato conosco. E o quanto é difícil nesse processo, quando a gente não entra em contato conosco, viver no piloto automático. Isso é um obstáculo quando a gente vai exercitar o autodistanciamento, né, Mi? Porque a gente fica ali no piloto automático e a gente fica sendo movido só pelas emoções, né? Isso é um obstáculo para o autodistanciamento? Com certeza, porque o que acontece? Nós precisamos estar inteiros para a gente conseguir realizar sentido, né? Então, quando a gente está no piloto automático, o que significa? Que a nossa alma saiu do volante. Pensa num piloto de avião que botou o avião no piloto automático, sei lá, foi pro banheiro, foi lá na cabine, não sei onde que ele foi. Por um tempo, o avião até suporta. Por muito tempo vai causar um grande acidente.
Então, eu preciso estar presente no presente, porque ser humano é ótimo para estar no passado e no futuro. Isso é o que eu mais trabalho em terapia clínica. Ele está sempre ou no futuro para sofrer ou no passado para sofrer. Eu até brinco com meus pacientes e falo, gente, vai para o futuro para ser feliz. Porque se for para o futuro para trazer tragédia, não precisa, a tragédia já está aqui. Entende? Problema não falta. Então, o que acontece? A gente tem que estar presente no presente. Eu tenho uma ampulheta aqui que representa isso. Quando eu viro ela assim, por exemplo, ó, aqui é o passado que já passou, aqui é o futuro que ainda não aconteceu. E o presente é só esse miolinho de nada. Passa assim, ó. A live já tá no final, vai virar passado. O presente já está passando. Então, eu preciso ter noção de que eu tenho que estar nesse miolinho de tempo que chama presente para mim poder tomar decisões adequadas, fazer o autodistanciamento, para eu poder viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque se eu estiver fora do presente, eu vou estar num tempo que eu não volto mais e num tempo que ainda não chegou. E eu nem sei se vai chegar, porque pode ser que eu morra. E aí eu perdi o único tempo que eu poderia estar, que é o aqui e agora. É aqui que a vida acontece, é aqui que as decisões precisam ser tomadas. Não no passado, que já passou, e nem no futuro, que não me pertence ainda. O único breve momento que me pertence, que eu posso atuar na minha vida, é o presente. O resto é só história. E fora que a pessoa ela fica numa reatividade, né, Michele? Ela fica... Exatamente. Demais, ela não consegue... Que nem os animais. Que nem eu dei um exemplo da cobra. Pisou no rabo da cobra, ela vai reagir. E a gente tá muito assim, por quê? A gente não tá utilizando os nossos recursos noéticos, que é da dimensão espiritual e que nos permite decidir o que a gente faz com a nossa vida. A gente pode ter os condicionamentos físicos, os condicionamentos psicológicos, mas a dimensão noética, que é a dimensão espiritual, me permite ir além dos condicionamentos e não ser apenas reativo. É verdade. Ah, se todos soubessem, né? O quanto nós tomamos atitudes que nos desumanizam, né, Mi? Exatamente, exatamente. E aí a gente observa que cada vez menos o ser humano tem usado esses recursos, né? Por exemplo, o recurso de amar, o recurso de perdoar, o recurso da empatia, né? Que é o aprender a sentir a dor do outro, me colocar no lugar do outro. A gente vai vendo que cada vez mais o ser humano fica apenas na dimensão física, que é o corpo e a alma. E pronto. Ele não tem utilizado os benefícios da dimensão do sentido, que traz o sentido, o propósito para a minha vida e que me ajuda a lidar com o sofrimento e viver até um sofrimento com sentido e viver uma vida com sentido. Independente das circunstâncias, independente se eu estou dentro de um campo de concentração, como Viktor Frankl, podendo morrer, ou se eu estou numa festa. Enfim, eu posso realizar sentido em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância. E aí é importante eu ter essa noção. Mas uma frase que eu comecei com ela e vou terminar é de Friedrich Nietzsche, que diz: quem tem um para que viver, quase sempre encontra um como viver. Então, quem tem um motivo para viver, quem tem um sentido para viver, a maneira é só um pequeno detalhe. A maneira é o menor dos problemas, né? O mais importante é encontrar sentido. E isso tem faltado, né, nessa sociedade consumista, nessa sociedade da correria, né? O vazio existencial tem sido um problema social. Frankl já falava sobre isso, uma patologia social da nossa geração, né? Que é a geração que não suporta ser frustrada, uma geração que não tem propósito, que se dedica a encontrar prazer, a ganhar dinheiro, a ter poder e não tem realizado o sentido da vida. Também te amo, Sandra. As pacientes estão aqui, tem pessoas aqui, ó, que te amam, olha, que estão aqui ligadinhas. Olha que lindo! A nossa live já está acabando, Mi. Muita gente legal aqui, muito logoterapeuta, tem o Érico aqui, que trabalha com a logoeducação, tem os pessoas que foram
alunos da turma da logoterapia, lá da Oficina Viva. Tem um monte de gente bonita aqui. Eu quero agradecer a todos vocês.